Você sabia que mais de 90% das pessoas perdem dinheiro no mercado cripto? Isso é simplesmente porque elas não analisam o ativo da maneira correta. Hoje eu vou te explicar e te ensinar como analisar o Bitcoin da maneira correta. Eu gosto sempre de começar a minha análise pelo tempo gráfico semanal, que é onde a gente consegue ver os movimentos grandes, movimentos mais macro mesmo, ver como está a tendência, a principal tendência, que é do gráfico semanal. Às vezes a gente pode estar em tendência de baixa nos 5, 15 minutos, um dia. Porém, num gráfico semanal a gente ainda está em tendência de alta, então você tem que analisar bem essa tendência macro. E como a gente sabe, a gente estava na tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Fundos aqui, topos sempre ascendentes, né? Ó. E isso, tendência de alta. Só que aí a gente tinha esse fundo aqui, veio e rompeu esse fundo aqui. Pô, não dá mais para chamar de tendência de alta, né? Já ficou esquisito o negócio. Aí já entra lá os YouTube falando bear market, 12K de novo, 20K. Todo mundo sabe isso. Pra quem manja um pouco mais de price action, geralmente quando a gente tem esse rompimento forte, assim, a gente tende a voltar a retestar essa região rompida. Que é o que a gente fez exatamente agora. E aí a gente tende a cair. Tipo, depois de retestar, a gente tende a continuar a queda. Não tô dizendo que vai acontecer isso agora, tá? Mas, assim, é o que geralmente acontece. A gente tende a fazer isso. Até se a gente olhar, ó, essa região rompida aqui do topo, a gente fez quase que um topo triplo aqui, né? Se a gente pegar, tipo, ó, desse topo, eu gosto de sempre de traçar assim, ó, até o topo ali, ó, até a agulhada do topo. Ó, quando a gente rompe assim, a gente sempre vem a retestar essa região rompida, para depois continuar o movimento. É o que pode acontecer agora. É o que eu diria que tem a maior probabilidade de acontecer, porque eu sempre gosto de usar aquele mapa de liquidez. Eu vou até mostrar para vocês. Ó, o mapa de liquidez aqui. Eu mostrei no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, dá uma olhada lá, que é bem interessante. Ele fala sobre liquidez, assim, a parte mais importante do mercado. E para análise, assim, acho que liquidez, assim, é a disparada a parte mais importante. Eu gosto de puxar nos 3 meses. Geralmente eu puxo no 1 mês. Porém, a gente tem que pegar o 3 meses aqui, porque o mês passado foi dezembro, né? Final de ano. Geralmente os grandes players, instituições tiram férias, né? Então não é tão assertivo o mês passado. Então a gente pega de 3 meses. E como falei, né? Aqui, vou mostrar onde tem mais liquidez. E, ó, a gente tinha bastante aqui. Foi pego, só que depois a gente continuou o movimento, porque a gente tinha uma quantidade considerável aqui, né? Esses 95, 96. E tinha mais um pouquinho aqui, que agora diluiu, né? Depois de que você pega assim e vai criando nova, geralmente ele vai diluindo, mas a gente tinha bastante aqui também na região de 97, 98. A gente criou um pouco mais até na região de 98, o que significa que talvez a gente possa vir buscar essa região aqui ainda. Só que olha aqui embaixo, olha como tá a liquidez aqui, ó, no fundo. 86 mil, pô, bastante, né? Então talvez o mercado venha buscar essa liquidez aqui também. E alinhando, né, com análise do gráfico semanal aqui, que a gente fez o reteste, né, o famoso reteste aqui de rompimento, com liquidez abaixo, pô, a gente começa a juntar confluências ali que pode mostrar o próximo movimento do mercado. Que olhando aqui o gráfico semanal, liquidez, seria uma busca pelo menos na região aqui de 86K. Pelo menos nessa região aqui, né? Quem sabe? Que a gente vai analisando, quando chegar naquela região, a gente vê como o mercado reage, como está os indicadores, o macro SP500, Nasdaq, e a gente vai analisando. Ou seja, olhando aqui o gráfico semanal, eu diria que a gente tem uma probabilidade maior, talvez, de vir buscar aqui os 86. Não estou dizendo que a gente não possa subir um pouco mais, que nem a gente viu que queria um pouco mais de liquidez no 98, talvez só vir pegar esse 98, 99, talvez até bater no 100 mil, que é um número psicológico, geralmente tende, é um número fechado, né? Geralmente tende a ser uma resistência também, e talvez a gente volte para pegar esse 86. Ou talvez até mais, geralmente 80, talvez perder esse fundo, e aqui a gente vai analisando. Não tem como saber, não tem como fazer previsão. A gente vai seguindo as probabilidades. Olhando no gráfico semanal é isso. Olhando diário agora, que
Eu gosto sempre de ir reduzindo assim, o tempo gráfico para ver mais detalhado o que está acontecendo no mercado. Por exemplo, se a gente fosse esperar o gráfico semanal, pô, uma semana fazia um candle, e aí até esperar marcar um fundo, marcar um topo, para aí tomar uma decisão se eu vou entrar no trade ou não, pô, você vai pegar 1, 2 trades no ano, sabe? Sim, por isso que, pô, não vale a pena. Você basicamente vai reduzindo o tempo gráfico para pegar entradas melhores, talvez entradas mais seguras, com um stop menor, talvez um alvo maior, entendeu? A gente vai trabalhando isso. E aqui também, como tá bem mais marcado a tendência de baixa, ó, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Eu gosto sempre de marcar esse aqui, o topo que fez o fundo mais baixo. Qual foi? Foi esse aqui. Foi esse aqui. Esse aqui a gente não considera, tá, gente? Pô, é um candlezinho verde, isso aqui não é topo, nada. O topo é esse aqui. Ou seja, para a gente voltar para a tendência de alta, a gente tem que vir romper esse topo aqui para retestar, para depois voltar a subir. Aí seria uma tendência de alta, no diário também. Para aqui a gente está em tendência de baixa ainda. Aqui a gente está fazendo um canal de alta, né? Que tende a romper para baixo. Ou seja, a gente tende a ficar batendo nesse cara sempre no topo do canal assim, para depois romper para baixo. É o que geralmente acontece. Até se a gente pegar, por exemplo, ó, que tem até um exemplo de um canal de baixa, que é o que a gente tende a romper para cima. Ó, a gente tem um canal de baixa, a gente veio e rompeu para cima. É uma figura gráfica de continuação. Se a gente está numa tendência de baixa e vê um canal de alta, geralmente tende a romper para baixo e a gente continua caindo. Ou se a gente está numa tendência de alta e vê um canal de baixa, a gente tende a romper para cima e continuar subindo. Gráfico diário é isso. De novo, a gente pode ver liquidez. Aqui a gente pode puxar um pouco mais recente, eu gosto de puxar talvez 2 semanas, assim, que vai pegar o comecinho do ano, que também não é tão legal, de novo, apesar de férias, então já não é tão interessante assim. Porém, nesse último movimento que foi bem forte, a gente consegue ter uma ideiazinha. Ó, Confluência aqui tem uma liquidez legal nesses 93. Esses 93, 92 um pouquinho, tem mais um pouquinho, mas também tem bastante, uns 89, 88, que é o que? Abaixo desses fundos aqui, né? A gente ficou um pouco lateral, né, nesses fundos, e aí criou bastante liquidez aqui. De novo, liquidez são regiões do preço que o mercado tende a ir pegar. Também que a gente tem essa região nesses 93 aqui, 93 mil. Vou mostrar pra vocês um negócio legal. E olha onde é essa região aqui dos 93, que é basicamente aqui. 93 até 93 alguma coisa, mais ou menos aqui, que é onde tem aquela máxima liquidez. Olha como conflui com aquele reteste de topo. Geralmente reteste quando a gente rompe uma região. Pô, a gente teve aqui 3 toques. Quando a gente rompe essa região assim, com força, a gente tende a voltar para retestar. Não precisa ser milimetricamente, tá? Por exemplo, aqui, em teoria, a gente já teria retestado, né? Que a gente veio, agulhou aqui, em teoria já seria o reteste. Porém, geralmente esse reteste, geralmente em zona de liquidez forte. Não precisa ser exatamente, nossa, tem que retestar nessa aqui, ó, nesse ponto de sombra aqui. Exatamente. Não pode passar nem 1 milímetro mais. Não. Geralmente ele vai retestar num ponto de liquidez. Onde a gente viu que tem um ponto de liquidez? Bem aqui. Talvez ele venha aqui, para depois voltar a subir. Pô, confluências, né? Liquidez, reteste. Olha como a análise vai ficando melhor, como a gente vai juntando confluências para melhorar a probabilidade, melhorar a nossa operação. Por que tem liquidez geralmente nesses retestes assim? Porque tem muita gente que ainda opera rompimento, né? Que fica aquela estratégia, não, vou esperar o rompimento, aí quando rompe, por exemplo, aqui, romper esse topo aqui, pega, abre um long, abre um long aqui nesse rompimento, bota o stop aqui embaixo. Aí geralmente vai ter bastante liquidez, assim. Por quê? Porque eles não usam a estratégia de comprar fundo e vender topo. Eu acho que é assim que se ganha dinheiro no mercado. Você ganha dinheiro vendendo topo, né? Comprando fundo e vendendo topo. Se você comprar topo e vender fundo, pô, aí não tem nem como ganhar dinheiro. Você vai estar sempre perdendo dinheiro. Porque tem sempre aquela máxima, né? Aquela máxima. Eu só vou comprar quando tiver todo mundo falando, quando tiver todo mundo falando que o Bitcoin vai para 200 mil. Aí chega essa pessoa, compra Bitcoin nos 125 mil aqui. Que comprou topo, porque ficou ouvindo quem falou, não, vai para 200 mil, vai para 300 mil. Aí comprou topo. Aí chega aqui no fundo, fala, caramba, perdi 35%.
meu Deus, vou perder mais, o Bitcoin vai para, porque agora os vídeos no YouTube tá falando já que o Bitcoin vai para 12k de novo, vai para 20k. Fala, nossa, vou vender para assumir um prejuízo pequeno. Aí vai lá e o mercado voltou. Se tivesse esperado para vender aqui, pelo menos, teria perdido só 25%, 24%. Aí fica aquela, fica sempre comprando topo, vendendo fundo e perdendo dinheiro. Agora vamos reduzir para o 4 horas. Eu gosto bastante de analisar o 4 horas, tá, gente? Geralmente minhas entradas faço usando gráfico de 4 horas, porque ele não é nem tão demorado quanto o diário e por ele não é tão volátil, né? Ele não é tão volátil quanto os gráficos, quanto os tempos gráficos menores, por exemplo, sei lá, 15 minutos, 30 minutos. Então ele mostra aqui um movimento bem mais detalhado que 1 hora, porém com menos ruídos do que esses tempos gráficos pequenos. O que a gente consegue ver uma região interessante. A gente consegue ver mais um fundinho mais marcado, aquele fundinho arredondado, assim. Geralmente é onde a gente realmente marca o fundo, a gente tem esse fundinho arredondado, assim. Geralmente é sem a marcação de fundo. Aqui tá na mesma máxima, né? Normalmente a gente vai vir pegar a região, a liquidez abaixo. Tá basicamente nessa 0,6 de FIBA, né? Aqui, a gente vai esperar a retração para quem sabe voltar a subir. E, geralmente, se fosse para pegar uma posição de longa, a gente pegaria aqui, né? Nessa retração, onde pega a liquidez, conflui com Fibonacci, né? Conflui com a região de Fibonacci, confirma o reteste de topo. Pô, olha como a gente alinhou toda a análise. Como alinhou toda a análise para ter as o quê? Para ter as maiores probabilidades. Eu lembro que eu tinha uma posição em 89, alguma coisa aqui. Por aqui, eu vendi, né? Aqui, realizei lucro aqui embaixo. Já estou olhando aqui, talvez para comprar de novo. Possibilidade de entrar nesse trade, por exemplo, aqui embaixo, né? Que a gente analisou que talvez seria uma boa posição de entrar, talvez nesse 0,5, esperando um gatilho, esperando confluência, talvez a máxima aqui. Se perder aqui, eu já começo a olhar um pouco torto, assim, que já foi demais. Mas, pô, nessa região aqui já achou legal. Assim, talvez para abrir uma posição de novo. Porém, de novo, risco calculado, stop calculado, pô, eu tive essa operação que eu tive lucro, então, pô, eu consigo, digamos assim, que arriscar um pouco mais, mesmo que não esteja tão confluente assim. Por exemplo, o semanal, ele me dá indícios que a gente vai vir até os 86, que é abaixo aqui. Porém, a gente viu também que tem uma liquidezinha acima desse topo. E aí? Probabilidades. A gente pode vir buscar os 98, pegar essa última lapa de liquidez para depois devolver o movimento. Se eu pegar, por exemplo, aqui nesses 93,5 aqui, meu stop eu sempre gosto de botar no último fundo. Pegar, ó, dá até para puxar 1,5 assim. Geralmente quando ele pega, geralmente ele tende a agulhar um pouco mais. Pô, o risco retorno de 1 para 1,5, para mim tá legal. Não tá com aquela de confluência, porque a gente viu que tem bastante liquidez embaixo. Hoje já subiu, já pegou a liquidez em cima. Tem aquele negócio. A gente vai esperar até o preço chegar nessa região e aqui a gente vai esperar. A gente vai ver, pô, apareceu um gatilho legal. Ali, como é que tá a liquidez? A gente criou mais liquidez em cima. Geralmente quando a gente tem essas retração, a gente tende a criar ainda mais liquidez em cima. Então, pô, aí talvez aumente a probabilidade de buscar lá. E aí a gente vai analisando, quando chegar nessa região, a gente vai analisando assim, se vale a pena entrar na posição, ou se vai, não, eu vou ficar de boa. Essa liquidez, né, que eu tinha falado aqui pra vocês, tá vendo? Que tem mais uma lapinha aqui. Talvez a gente venha buscar aqui antes de cair. Também conflui, né? Um gráfico semanal, não é que ele invalidaria esse reteste. Lembra? O reteste são áreas. Como eu falei, mostrei vocês no outro lado, talvez a gente venha retestar aqui na área, tá vendo? 99 mil, até os 99 mil, quem sabe até essa agulhada aqui, até os 101, ainda é um reteste ok. Se ainda é um reteste que você olha e fala, é reteste de fundo rompido, então tá suave. Então, porque eu falei, a gente tem confluências para vir talvez até aqui, para depois vir buscar os 86, pelo menos 86. Talvez a gente perca o fundo, aqui a gente vai analisando ali conforme for acontecendo. É basicamente isso, assim, que você deve analisar o Bitcoin, sempre começando nos tempos gráficos maiores e vir reduzindo conforme a sua necessidade. Se você entra em 1 hora, no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas, você vai reduzindo.
E se você gosta de conteúdos assim explicativos, conteúdos com contexto, conteúdos que te ensina realmente valor, realmente como analisar, assim, não só compra isso aqui, pô, se você quer realmente entender como fazer a coisa, esse canal é especialmente para você. Então, se você puder, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, valeu? Tchau, tchau.